Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pelo dia, por tudo que nos deste nele até aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na tua casa para prestar-te culto, cantarmos louvores. Também agora, Deus, diante da sua palavra, nós abrimos ela e com reverência, com humildade, nós te pedimos, fale conosco através dela. Tua palavra é importante para a nossa vida. Nós precisamos dela cada dia, Senhor. Por isso nós estamos aqui também para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Isaías 38, versículo 1 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus da sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol, os 10 graus que já havia declinado. Amém? Nós temos um texto conhecido, né? Aconteceu na vida de um rei de Israel, reino de Judá, Ezequias. Ele tinha 39 anos quando aconteceu isso. Ele ia morrer com 39 anos. E como ele pediu a Deus mais um tempo, Deus deu a ele 15 anos e ele morreu com 54. Ele não tinha filhos ainda com 39. E com 54 ele teve que deixar o trono para um filho que passou a reinar com apenas 12 anos. É uma das passagens mais maravilhosas do Antigo Testamento, devido à prova que esse rei pediu para Deus e que Deus deu para ele. Quando Deus havia dito para ele que daria mais 15 anos, o texto na narrativa de Isaías não está, mas esse texto ele é citado também 2 vezes em Reis, e é citado também em Crônicas, e quando você junta todos os textos, você tem mais detalhes. Ele perguntou para Deus qual que era o sinal que Deus dava para ele, que ele ia viver 15 anos. E o reino deles estava na iminência de ser invadido pela Síria, estava sendo sitiado pela Síria. E Deus falou assim: eu vou te livrar da batalha contra a Síria, e vou defender o seu reino e vou defender essa cidade. E isso vai ser um sinal para você da parte do Senhor, que foi eu que fiz isso. E vou fazer também o sol retroceder 10 graus no relógio declinante do relógio de Acás. Era um relógio de sol. Relógio de sol era um relógio que havia uma rocha reta cortada assim, tinha um ferro no meio dela. O sol projetando neste ferro na horizontal fazia sombra. A sombra do ferro era o ponteiro do relógio. À medida em que o sol fazia o seu curso, o ponteiro da sombra ia marcando as horas do dia. E Deus disse para ele: o que é que você quer que eu faça? Que o sol adiante ou que o sol atrase? Os irmãos têm dimensão do que Deus está falando? Você quer que eu faça o sol passar mais rápido 10 graus, ou você quer que eu faça o sol voltar? Aí, já que Deus deu a opção, ele falou assim: eu quero que ele retroceda. E diz o texto que o sol retrocedeu 10 graus
no relógio declinante, relógio de sol de Acás, o rei Acás, que tinha mandado fazer esse relógio, um avanço para a época, e ficou uma notícia espantosa para todo mundo de então, que alguém olhou no relógio 1 hora e 40 minutos depois ele olhou, estava na mesma hora, o sol voltou. Deus mexe com a terra, mexe no sistema solar, ele faz a terra voltar no seu eixo. Isso é dito com uma simplicidade, como quem tivesse acenado com a mão. E para curá-lo da doença, Deus falou: coloque pasta de figos e você vai sarar. Esse milagre maravilhoso, contado de uma forma simples, ele foi comprovado pela ciência, bem mais para frente, aqui quase no nosso tempo, alguns séculos atrás, quando os homens retrocederam na história e descobriram que tinha um dia perdido no espaço, e esse dia ele era uma parte de quando Deus parou o sol na batalha de Josué, e o sol se deteve no céu por quase um dia inteiro, quase um dia. Faltava 40 minutos, e os outros 40 minutos é os 10 graus que o sol retrocedeu no relógio de Acás. Isso foi uma notícia para a glória de Deus, para a grandeza da palavra de Deus, do nome de Jesus, que o mundo todo glorificou a Deus por isso. Eu quero usar esse texto para nós meditarmos nessa fala de Deus, através do profeta: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você vai se encontrar com Deus. Lógico que Deus não está falando da casa, porque a casa não morre, Deus está falando da vida dele. Falou: ó rei, você tem 39 anos, você está reinando. Ele era um rei bom, ele estava lutando para destruir a idolatria, ele estava restaurando o culto a Jeová, ele era filho de um rei mau, que havia levado a nação a pecar contra Deus, e ele está restaurando isso, ele está trabalhando. Ele diz para Deus, ele vira para a parede e diz: lembra-te que eu te peço que eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Olha, 3 coisas que ele pede para Deus julgá-lo. Ele fala: o Senhor sabe que eu fui fiel, o Senhor sabe que eu te servi, e o Senhor sabe que eu andei com sinceridade, com o coração puro diante do Senhor. E chorou, porque Deus falou que ele ia se encontrar com ele. Então o rei Ezequias, ele é avisado para pôr em ordem a sua vida, porque ele vai se encontrar com Deus. Eu me vi pensando, isso que parece ser uma mensagem assustadora: olha, ordena a tua vida porque você vai se encontrar com Deus. Na verdade, era uma mensagem abençoadora, porque estava dando ele a oportunidade de se organizar. Porque o homem, ele não é propenso a se organizar para se encontrar com Deus. Eu acho que na nossa lista de coisas que nós queremos ordenar e organizar, não aparece o nosso encontro com Deus. Embora todos nós saibamos que Jesus vem a qualquer momento. Isso, queridos, são verdades bíblicas, são profecias cumpridas. Quem está acompanhando o calendário profético ou a palavra de Deus sabe que nós estamos muito perto de encontrar com Jesus. O nosso tempo pode acabar a qualquer momento quando a gente tombar, mas se a gente não tombar, mesmo assim Jesus está muito perto de voltar. E deveria ser, deve ser, uma ocupação da nossa vida, viver em ordem, ordenar a nossa vida para nos encontrarmos com Deus. Por que eu chamo de uma mensagem que abençoa? Porque organizar nem sempre se pode fazer isso rápido. Tem certas coisas que para pôr ordem leva tempo. E às vezes as pessoas nem sabem como organizar. É diferente das organizações que nós conhecemos. Nós estamos acostumados às organizações que fazem parte da vida. Se perguntar: por que uma fila? Porque uma fila ajuda a organizar. Imagine todo mundo pleiteando a mesma coisa sem fila. Por que uma senha? Porque ela ajuda a organizar. Por que um calendário? Porque ele ajuda a gente a se organizar no tempo. E aí nós vamos falando da fila, da senha, do horário, da escola, do regulamento, da lei. Por que tem que ter lei? Porque imagina todo mundo vivendo sem lei. Qual é a ordem? Por que tem regulamento? Por que tem diretrizes de toda a sorte? Porque se não tivesse, parece que essas coisas que nos proíbem não são boas, mas a gente não tem ideia do que é viver sem elas. Pense. Então todas essas coisas
elas existem para organizar a vida aqui. Nós somos produtos do meio, nós fomos criados aqui, nós aprendemos com essa organização. É comum qualquer pessoa, quando ele está perto de partir, ou quando ele pensa no assunto que ele pode partir, ele está sempre se organizando para aquilo que ele vai deixar. Difícil é alguém se organizando para aquilo que ele vai levar. Então Deus não disse para ele assim, ó, organiza as tuas coisas para ver o que você vai deixar. Falou assim, não, se prepare que você vai vir. Organiza aí o que você tem que se ajeitar para vir para cá, para falar comigo, morar comigo. Então, se tiver coisas pendentes, se tiver coisas que você acha que desse jeito não dá para ir, você precisa organizar isso daí, você precisa pôr em ordem, porque essa enfermidade que você está, você não vai sarar. Se você ler os outros textos, dá-nos a entender que ele estava doente, e o motivo da sua doença era exatamente a soberba do seu coração. A soberba do coração dele tinha levado ele a contrair uma doença aos 39 anos, e Deus disse, essa vai ser a última dele. Ele não vai ficar mais aí. Então, a ordem aqui não é coloque a sua vida em destaque, não é procure dar mais honra para a sua vida, não é procure dar descanso para a sua vida, não é organizar as suas finanças, não é organizar um monte de coisa. Você se coloca em ordem em relação a mim. É diferente. Eu sei que todos nós temos uma vida corrida. Quem está vivendo uma vida boa tem uma vida corrida, quem está vivendo uma vida atribulada, mais ainda. E geralmente nesse corre-corre, nesse vai-vem da vida, as nossas expectativas, elas estão aí nas nossas ocupações para nos organizarmos aqui. A gente está tentando ajeitar todo dia alguma coisa aqui. Todo dia você faz um bocado de coisas, projeta e tenta melhorar, e você está pondo em ordem as coisas que precisa colocar em ordem. Uma hora você está arrumando sua casa, outra hora você está arrumando a documentação, outra hora você está arrumando as finanças, outra hora você está arrumando a situação dos filhos, enfim, você está sempre colocando alguma coisa em ordem. Mas o chamado aqui para nós é dizendo assim, vocês precisam arrumar a vossa vida para encontrar com Deus, porque essa é a nossa maior esperança. Esse é o nosso maior sonho. Essa é a melhor coisa que nos aconteceu. Então, como é que a gente vai se esquecer de organizar uma coisa que é a razão da nossa existência? É a nossa vida rumo à eternidade. A gente se organizaria se fosse para uma viagem internacional. A gente se organizaria se fosse para uma viagem nacional. Nós nos organizaríamos se fosse para uma festa com antecedência, nossa ou de alguém. Quando o convite chega, você já se prepara, você marca no calendário. Como que a gente não ia se lembrar, com antecedência, de a gente botar em ordem, colocar em ordem a nossa vida em relação à nossa ida, que é o nosso maior sonho, é a nossa fé. Nós dormimos e acordamos pensando nisso. Um dia nós vamos, um dia ele vem, um dia nós partiremos. Mas não lembramos dessa fala pequena de Jesus, põe em ordem. Ordenar é cuide dos meios que você tem para alcançar o fim. Isso é pôr em ordem. Se sujeite aos meios para chegar ao fim. A palavra ordem, ela tem muitas definições, mas de uma forma simples, é aquilo que você faz no trajeto para alcançar o objetivo. É organizar. Ninguém organiza alguma coisa para o passado. Tudo que você põe em ordem tem a ver com o destino, tem a ver com a esperança, com a fé. E quando Deus manda colocar em ordem, Ele está falando, porque nós temos esse encontro marcado, vai chegar a hora. Como eu disse, pôr em ordem pode levar tempo. Imagine se a gente tiver que ordenar a vida num piscar de olhos. Como que a gente vai arrumar isso? Pense comigo. Como é que a gente vai resolver todas as pendências que nós temos, que nós não gostaríamos de encontrar com Deus, com elas, numa fração de horas? Ou de um dia? Ou de um minuto? Seria muito mais sábio, producente, maravilhoso, abençoador, se a gente pensasse nisso antes. Falar, isso é um fato, isso é uma realidade, eu creio, o encontro está marcado, vai ser assim, de um jeito ou de outro, eu indo ou ele vindo, numa tranquilidade ou numa tragédia, de qualquer sorte. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança.
Esse é o nosso sonho, não é o nosso susto. Seria ruim para Ezequias se Deus não mandasse um profeta lá dizendo para ele, olha, se ele não tivesse mandado uma mensagem, se arrume, tem pendências aí no seu coração, você precisa organizar isso daí. Aí seria trágico, porque ele ia encontrar com Deus numa outra circunstância, de uma outra forma. Então, quero dar uma passada rápida em alguns versículos que fundamentam isso na Bíblia. A ordem é celestial, o reino de Deus é um reino de ordem. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, anjos, querubins, serafins. Em 1 Coríntios 15, 23, Paulo vai dizer da ordem no reino do céu. Ele diz assim, ó, cada um na sua própria ordem. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Depois de Cristo, quem vai ressuscitar são os que são de Cristo. Depois, os que vão para o juízo. Depois ele vai sujeitar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Depois ele vai matar a morte. Aí ele vai se sujeitar a Deus, que sujeitou tudo a ele. Paulo diz, foi tudo pela ordem. Não tem nada acontecendo fora de ordem. Lá no fim, quando Cristo sujeitar tudo debaixo dos seus pés, matar a morte, vencer todos os seus inimigos, todo mundo já ressuscitou, os salvos, os perdidos, cada um já foram para o juízo, já foram sentenciados. Agora Jesus vai sujeitar-se a Deus, que tudo sujeitou a ele. Tudo pela ordem, diz Paulo. Não existe nada desorganizado. Quando ele sujeitar tudo, se sujeitará a Deus, que tudo lhe sujeitou. Em 1 Coríntios 14, 40, Paulo diz, olha, ele está falando do culto. Ele está dizendo, um tem profecia, outro tem dons, outro tem ministérios. Ele falou, olha, faça tudo com ordem para Deus. Ele falou, é para Deus? Coloca ordem nisso daí. Por quê? Porque as coisas para Deus têm que ser feitas com ordem e decência. Nós sabemos que no Antigo Testamento, muita gente morreu por deixar de observar princípios pequenos, mas havia ordem a respeito. Então, se tiver uma ordem para você não tocar num fio de alta tensão, e você desobedecer, você vai ser eletrocutado. E você é o responsável, porque tinha uma ordem, um aviso, você desobedeceu. Isso aconteceu uma vez, quando alguém foi tentar, a arca ia sendo puxada por carro de bois, já não podia, e tinha uma ordem que só quem podia tocar na arca era a tribo escolhida por Deus, os levitas, pessoal da ordem sacerdotal. Mas teve lá um solavanco no carro onde a arca ia, e a arca ia caindo. E alguém bem intencionado foi lá segurá-la. E quando ele o fez, ele morreu. Apareceu um anjo ali, ficou bravo e o matou? Não, tinha uma ordem estabelecida no universo, dada por Deus. E aonde ela foi desrespeitada, como a lei da gravidade. Quando você desrespeita ela, não precisa ninguém te matar. Há uma ordem, é uma lei. Transgrediu, nós sabemos disso. Lá em Hebreus 9:1, diz a primeira aliança, ela era cheia de preceitos. Preceitos é ordem. Fala, tinha o tabernáculo, tinha o altar, tinha o primeiro véu, tinha a mesa, tinha o candeeiro, tinha os pães, tinha o altar, tinha o segundo véu. E para cada um desses passos havia preceitos. Preceitos e mais preceitos. E podia ser o mais desavisado, ou até a mais alta autoridade, que era o sumo sacerdote. Se ele desobedecesse, ele morria. Eu estou falando de Hebreus 9:1. Hebreus 9:1 está dizendo, havia preceito na primeira aliança, tem preceitos na segunda aliança. Ele vai dizer que, assim como está ordenado o homem a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, olha, está ordenado. Tem uma ordem dizendo, o homem vai morrer, e ele vai morrer uma vez só. Tem um ou dois casos, alguns casos na Bíblia de alguém que morreu mais de uma vez, mas são exceções. A humanidade como um inteiro diz, tem uma ordem, o homem vai morrer uma vez, e depois que ele morrer, ele não vai ficar voltando aqui não, ele vai para o juízo. Segue depois disso o juízo. Sabe onde está esse versículo que todo mundo sabe de cor? Ele está exatamente onde o escritor aos Hebreus está falando da primeira aliança e da segunda aliança. Está falando dos preceitos da antiga aliança, está falando dos preceitos da nova aliança.
Então ele fala das leis que havia no Antigo Testamento e fala das leis do Novo Testamento, onde Cristo agora, uma única vez, entrou no Santo dos Santos, pagando pelos nossos pecados. Ele não tirou a santidade, nem a reverência, nem a obediência, ele só cancelou a nossa culpa. Por isso é que as pessoas entram na presença de Deus de uma forma desordenada e não morrem. Mas a ordem existe. E Cristo fez isso uma única vez. Se alguém não tomar posse dessa única vez, ele não fará de novo. A pessoa não terá uma outra chance. O escritor aos Hebreus está dizendo quase a mesma coisa que Paulo disse em Romanos 12, quando ele fala para nós tomarmos cuidado com o nosso culto a Deus, que deve ser um sacrifício santo, agradável, reverente, porque é Deus. Estou falando de um Deus que falou para o rei, dizendo assim: o que você quer que eu faça? Que eu rodo a terra para frente ou para trás? Mas a ciência diz que para você mexer no eixo da Terra, você tem que mexer no sistema solar, senão você desequilibra o sistema. Cada planeta tem a sua posição no seu eixo em relação ao Sol. Você não pode mexer num sem convulsionar os outros. Deus estava falando para Ezequias: você quer que eu mexa no sistema solar para lá ou para cá? Para você saber que é eu que vou te dar mais 15 anos de vida. Ele falou: eu quero que volte. Ele falou: então voltou. Ele falou: e você saberá então que foi eu que fiz isso. E além disso, eu vou te dar vitória sobre o rei da Síria e vou salvar essa cidade. Quando você, pela fé, em nome de Jesus, se coloca num culto ou na presença desse Deus, o que se espera? Se nós respeitamos a lei da gravidade, se nós respeitamos a lei da eletricidade, se nós respeitamos a lei do fogo, a lei da água, a lei da pólvora. Esse texto está dizendo: você precisa ordenar a sua vida em relação a Deus. Por isso, em Romanos 13, de 1 a 7, quando ele começa falando das autoridades, ele diz assim: olha, você respeite as autoridades, porque toda autoridade ela foi ordenada por Deus. E realmente, a palavra autoridade vem de autor mais idade. E quem é o eterno criador, o fundador, o mais antigo é Deus. Ele é o dono de todas as coisas. E toda autoridade que existe de qualquer natureza, ela emana dele. Se não é realizada para ele, mas tem a permissão dele. E quem a exerceu de forma desordenada, prestará conta a ele. Não é a mim nem a você. Ah, porque as autoridades fazem isso? Bom, toda autoridade tem alguém acima dele. E Deus está acima de todos. E todos darão conta a Deus. Mas é neste texto da autoridade que ele diz que quem se opõe à autoridade, ele se opõe a Deus, porque ela foi ordenada por Deus. Porque as autoridades mais questionadas ao longo da história da humanidade foram as autoridades eclesiásticas. Foram os patriarcas, foram os profetas. Você não vê na história da humanidade alguém se revoltando contra governadores, contra imperadores e os matando, mas você vê eles fazendo isso com muita tranquilidade aos profetas, aos cristãos, em todo o tempo. Isso é uma resistência a Deus. E Paulo está ensinando para nós em Romanos 13, dizendo: vocês não podem ficar devendo nada para ninguém. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem honra, honra. E a quem respeito, respeito. Vou me encontrar com Deus, então eu preciso organizar minha vida. A primeira coisa que a gente fala quando organizar, fala: preciso pagar minhas contas. Ele está dizendo: tá bom, você tem conta para com Deus, você tem conta para com o mundo, você tem conta para com os outros. Ele está dizendo: põe em ordem. Quem você deve honra, honra. A quem você deve respeito, respeito. A quem você deve tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Põe em ordem. Resolva isso daí. Por quê? Porque você vai se encontrar com Deus. É essa a nossa esperança. Então, quando Cristo se ofereceu uma única vez, está dizendo: o homem vai morrer uma única vez, e Deus aceitou como justo o fato um homem só ter trazido o pecado e a morte para a humanidade, e como ele vai morrer uma única vez, Jesus, uma única vez, com a sua morte, pagou por todos. Só que Paulo não diz que ele pagou por todos, fala que Cristo ofereceu uma única vez para tirar o pecado de muitos, porque muitos, ou seja, a maioria, não estão botando em ordem a sua vida para encontrar com Deus, e eles encontrarão com Deus de uma forma desordenada, em juízo, sem Jesus.
E a Bíblia fala que encontrar com Deus sem Jesus é uma coisa horrível. Em Jesus é uma coisa gloriosa. Sem Jesus é uma coisa horrível, porque Deus, ninguém passa na balança dele. Se na balança dos homens a gente tem alguma possibilidade de ser justificado, Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Ele olhou para todos os homens que existiram e existirão e não viu um único justo. Foi por isso que o filho dele teve que morrer. Em Atos, capítulo 13, 48, diz assim, que nós devemos viver ordenados porque nós estamos nos preparando para a vida eterna. Em meio às blasfêmias e rejeições da parte dos judeus, os gentios glorificavam a Deus pelo fato de serem ordenados para a vida eterna. Então olha como isso nos abençoa. A igreja primitiva, quando ela começou a pregar a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus, eles eram perseguidos, torturados, mortos. Alguns, mas todos eram rejeitados. E alguns iam sendo salvos. Este grupo que ia sendo salvo, viviam em exultação, em alegria, em glória, em júbilo, enquanto que eles tinham que suportar a afronta daqueles que não eram ordenados para a salvação. No que isso nos abençoa? É cada um cuidando da sua vidinha. Tem gente que não está nem aí com o culto, nem com a missão, nem com o compromisso, nem com a obediência, nem com a honra, nem com o tributo, nem com o imposto, nem com nada. E ainda tentam confundir os fiéis. Então hoje a igreja ela é muito atacada dentro e fora dela. Não somente atacada, mas ela é levada ao desânimo por aqueles que abandonaram essa responsabilidade de viverem uma vida de gente que está vivendo em ordem para encontrar com Deus. Aqueles que querem viver desordenadamente se multiplicam. E se eu não tomar cuidado, eles me influenciam. Eles são maioria. A vida deles parece que é melhor. Mas eu vou me encontrar com Deus comigo, não é com eles. Eu vou dar conta da minha vida, não é da deles. E a hora que eu for encontrar com Deus, eu não posso dizer, ó Senhor, eles disseram, eles falaram. Não, eu tenho a fala de Deus. Então a igreja, ela nasceu, ela viveu e ela termina dentro desse quadro. Muita gente descaracterizando Deus, o culto a Deus, a fidelidade a Deus, a obediência a Deus, a dedicação a Deus. Por isso que reina esse desânimo, essa frieza, aquele corpo mole. Que nem diz provérbio, né? Quando fala que é dia de culto, alguém diz, um leão está na rua, não posso ir. Lá em provérbio, desde a época do Antigo Testamento, dia do culto, um leão está na rua. Nós temos que enfrentar isso. Desânimo vai estar perto da gente. As pessoas que vão desistir, que não vão se preparar, elas estarão junto conosco. Aquelas pessoas que tratarão o culto a Deus levianamente, elas cultuarão conosco. Aqueles que tratarão Deus com irreverência, eles cultuarão conosco. Aqueles que não respeitarão a autoridade. O líder do louvor pode falar, irmãos, vamos fazer isso. Fala, que? Não vou fazer nada. Mas ele não é uma autoridade? Na área dele ele é. Ele não tem um dom, não foi dado por Deus, está instituído por Deus. A gente não respeita o funcionário público, o agente de segurança, o agente da lei. Não é porque você teme aquela pessoa, você está respeitando a lei. Porque Deus disse, quem distrata o mensageiro, distrata quem mandou a mensagem. Quem distrata a menor autoridade constituída por Deus, ele distrata quem a constituiu. Então não é Paulo, Pedro, Tiago, João, não é as pessoas. É a nossa visão de reino, é o nosso comprometimento com o reino, é com quem nós estamos focados, com quem nós vivemos, com quem nós servimos. A nossa obediência, a nossa fidelidade, ela tem a ver com Deus. Ela é praticada aqui entre nós. Ela é vivida aqui no nosso serviço, na nossa missão, mas isso tem a ver da minha vida com Deus. Porque se tivesse de ver só com a minha vida com vocês, talvez eu faria diferente. Mas eu preciso, quando eu estou me relacionando com vocês,
eu preciso saber que eu estou me preparando para encontrar com Deus. E eu não vou encontrar com vocês, eu vou encontrar com a minha vida, com a minha missão, com o meu serviço, com o meu dom, com aquilo que Deus me deu. E vocês, cada um, dentro do seu chamado. Porque nós fomos ordenados. Ordenado, você sabe o que é. É que recebeu ordem. Então fala, aqueles que foram ordenados para a vida eterna. Isso é maravilhoso. Existe uma ordem de Deus para que aquelas pessoas entrem na vida eterna. Existe um grupo que tem uma ordem de Deus, que eles entrarão na vida eterna, na gloriosa família eterna de Deus. Que Deus nunca escondeu de ninguém, que é da vontade dele, que ele quis fazer e fez, e ela existirá por toda a eternidade. E é maravilhoso a gente saber que existe uma ordem dessa, porém, é bom a gente saber que Deus é um Deus de ordem. O culto a Deus sempre foi muito cheio de ordem no Antigo Testamento. Ele continua sendo. E embora a gente tenha mania de falar o culto da igreja, na verdade o culto é de cada um. Eu posso oferecer um culto agradável a Deus ao lado de alguém que ofereceu um culto desagradável. Eu posso ter fé em Deus num culto onde tem pessoas que não têm fé em Deus, eles estão no nível da religião. É cada um. Então, quando diz, põe em ordem a tua casa, ele está dizendo, olha, chegou o teu tempo, você vai vir. E eu acho abençoador quando nós temos uma profecia ou uma palavra como essa, em que nos alerta quando a gente tem tempo. Falar, eu preciso organizar a minha fé, minha esperança, meu amor, meu serviço, meu compromisso, minha fidelidade, tudo aquilo que me liga a Deus, tudo aquilo que eu tenho de fé, de sonho, de esperança em relação a Deus, se estiver desorganizado, eu tenho que organizar isso. Eu não sei quanto tempo Ezequias teria, mas todas as vezes que o profeta trouxe uma mensagem final, não ficou muito tempo, não. E aqui Deus deu a ele 15 anos. E de 39 ele morreu com 54. Vale a pena dizer que depois de receber um milagre, uma confirmação dessa magnitude, ele ainda ensoberbeceu o seu coração. Lá na frente, todo mundo sabia do milagre que aconteceu com o rei Ezequias. E veio embaixadores de longe, da Babilônia, trazendo presentes, e empolgados com a honra e com a amizade que Ezequias tinha com o Deus que retrocedeu o sol. Então veio comitivas de alta honra visitá-lo, com presentes, com honrarias. Diz aí para nós, Ezequias, o que aconteceu? E ele contou. E ele falou da vitória que ele teve sobre a Síria. E ele falou da vitória que ele teve vencendo a cidade. E ele falou. Mas ele não mencionou o Senhor. Não falou que foi Deus. Ele não disse que Deus, como o Senhor havia dito, para você saber que é eu que estou fazendo, para você não pensar que foi a pasta de figo, para você não pensar que foi o seu exército, para você não pensar que foi uma vitória, eu vou mexer no sol. Aí não tem mais dúvida, né? Mas quando ele foi contar isso para os seus honrados visitantes, ele não se lembrou do Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Essas pessoas que vieram visitar, ele abriu o coração e mostrou os tesouros, mostrou a riqueza, mostrou tudo aquilo. Eles vieram depois roubá-lo. Invadiram, venceram e roubá-lo. E roubado, teve um triste fim em relação a essas batalhas. Nós nunca vamos falar em relação ao Senhor, porque, como ele disse, ele andou em fidelidade diante do Senhor, mas talvez a soberba que o tenha levado a contrair a enfermidade, ela reapareceu depois de 15 anos, quando ele ia morrer naquele tempo. E trouxe uma grande derrota. Como ele terminou diante do Senhor, isso pertence a Deus. Foi um rei bom e fez coisas importantes. Então, queridos, para a gente encerrar a nossa reflexão que fica aqui, o rei que Deus está falando para botar em ordem a sua casa, ele é um rei de Deus. Ele é um rei bom, ele andou em fidelidade, com um coração reto, com inteireza,
mas, no entanto, ele tinha que pôr em ordem a sua casa. Então não justifica a gente pensar assim, eu estou na igreja, estou salvo. Não, é em relação a Deus, não estou falando em relação às coisas que você vai deixar, o que você está fazendo, em relação às coisas que você vai levar, em relação à viagem rumo à eternidade. Esse rei era bom, ele está falando aqui diante de Deus, e Deus não mandou o profeta lá dizendo, fala para ele que não é verdade, que ele mentiu, porque muitas vezes Deus fez isso. O profeta estava saindo ainda no pátio, porque ele acabou de dar mensagem, ele já chorou. Ele estava saindo ainda, Deus falou para ele, volta lá e fala para ele que eu vi as lágrimas dele. Fala para ele que eu ouvi a oração dele. E não disse que era mentira. Então ele era fiel mesmo. E a soberba rondava o coração de um fiel. Ele andou em sinceridade mesmo. Ele está nos anais da história de Israel como um bom rei. E corria esse risco. Como que nós vamos, numa hipocrisia, dizer, não, eu sou da igreja Manancial, eu fiz teologia, eu vou na igreja, eu dou oferta. Quem dá, né? Eu sou dizimista, quem é? Nem isso, é uma palavra para todos nós, falando, olha, põe a tua vida em ordem, em relação a Deus, que você deve, paga, o que você tem que acertar, você acerta, você tem que resolver, você resolve, não deixe pendências, porque em Atos 13:30 diz assim, Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância, agora, porém, nos notifica. Sabe o que é notificar? Você foi intimado. Deus mandou notificar a todos os homens que o tempo da ignorância ele não levou em conta. Largou para lá o tempo da ignorância. Porém, estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo com justiça por intermédio do seu Filho Jesus, a quem ele aprovou ressuscitando dos mortos. Então fala para todo mundo aí, que quem não sabia de Jesus, fica notificado agora então, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, esquece, passado. Mas a partir de agora, ele já escolheu um dia em que ele vai julgar o mundo. Esse dia já existe. Ele vai julgar o mundo com justiça, através do homem que ele elegeu, ressuscitando dos mortos. Paulo está falando isso para os ouvintes do Areópago, que acreditavam em deuses criados pelos homens. Ele falou, não, quem Deus elegeu, porque ele vai julgar, vai ser o seu Filho Jesus. Ele aprovou a vida dele ressuscitando dos mortos. Então, irmãos, eu quero encerrar por aqui, dizendo que todos nós temos que o tempo todo, em meio às coisas da vida, que a vida é cada vez mais agitada, mais corrida, nós temos que lembrar que a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, o nosso compromisso, nossa fidelidade, nossa missão, as nossas dívidas, as nossas pendências, tudo que nos compromete diante de Deus tem que ser resolvidas. Vamos imaginar que você dissesse assim, mas eu tenho uma questão difícil, com o irmão A, com o irmão B, com o líder tal, com o pastor tal, com o irmão fulano. Pondera, põe no prato da balança. Qual que é mais difícil? Essa questão ou perder a vida eterna? Ficar com pendências. Eu acho que a bênção proposta por Deus em Cristo Jesus, todas as demais coisas ficam insignificantes. Imposto, tributos, ordenança, serviço, dificuldade, choro, lágrimas, pranto. É por isso que a gente vê o pessoal de Deus enfrentando a morte com alegria, porque não tem morte para quem é de Deus. A morte está quando você não se organiza em Deus. Aí tem morte. Aqueles que estão em Deus, a Bíblia diz, eles não tiveram as suas vidas por preciosa. Então, o que nós teríamos na nossa vida por precioso, que nós não íamos colocar em ordem para nos acertarmos diante de Deus? Nada. Essa é a nossa principal missão como cristão. O mais difícil de fazer isso é que nós vamos fazer isso numa geração que não está fazendo isso. Mas cada um cuida de si. O Filho que veio para salvar diz que a sua morte, a única vez que ele morreu e para sempre, vai salvar a muitos, não diz a todos. Nós precisamos fazer parte desses muitos. Nós temos que ordenar a nossa vida em relação a Deus. O resto vem a reboque. Em Deus, eu penso que muita gente faz o contrário.
ele organiza a vida dele perante a sociedade, perante as autoridades, a sua casa, em tudo quanto é lugar, e a vida espiritual dele é que vem a reboque, arrastada. Nós temos que fazer o contrário. A gente se organiza em Deus e o resto você faz o que der. Assume compromisso até onde você pode. Se organiza até onde dá. Porque primeiro é aqui. É aqui que é o nosso sonho, é o nosso destino, é a nossa fé, a nossa esperança, a nossa felicidade, a nossa riqueza, a nossa eternidade. Ela está exatamente em nós encontrarmos com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Queridos, muitas coisas nós chamamos de difícil porque a gente não para pensar na recompensa. É a recompensa que faz uma coisa ficar fácil. Pense nisso. Pense na coisa mais difícil que você não gosta de fazer. Isso para mim é insuportável. Se a recompensa for alta, essa coisa fica prazerosa. Se uma mulher disser assim, eu detesto passar roupa. Difícil uma mulher falar isso, né? Mas se alguém dissesse assim, você vai ganhar R$1.000 para passar roupa durante um dia, ela diria, eu amo passar roupa. A recompensa. Se um homem dissesse qualquer coisa que ele não suporta, e a recompensa fosse exagerada, isso que ele não suporta seria algo animador. A recompensa em Deus, ela é insondável. Tudo feito para Deus, tudo feito para a obra de Deus, tudo feito como ao Senhor, é altamente compensador. É eternamente compensador. A Bíblia chega a dizer, as riquezas, a glória, que em nós há de ser revelada, não são para comparar com as aflições do tempo presente. Um dia, quando a gente ver o quanto a gente sofreu e o que a gente herdou, a gente vai dizer, isso não tem comparação. Pense nisso. E encha-se de ânimo, de força no Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Te agradecemos pela Sua palavra. Nós a recebemos como Sua palavra para a nossa vida. A nossa presença aqui, ó Deus, é porque nós temos compromisso com o Teu culto. Nós fazemos parte do povo que Te louva na terra. Nós fazemos parte, ó Deus, do povo que crê na Sua volta. Daqueles que estão orando, ora vem, Senhor Jesus. Tu és, ó Deus, a nossa maior esperança, o nosso maior sonho, a nossa maior riqueza, a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Por isso, ó Deus, nós não nos cansamos de Te louvar e Te exaltar, porque Tu és o nosso Deus, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Somos frágeis, ó Deus, desanimamos facilmente, nos entristecemos facilmente, nos ferimos facilmente. Mas quando isso acontece, ó Deus, o Senhor nos cura na Sua presença. O Senhor renova nossas forças, a nossa esperança. O Senhor enche de ânimo o nosso coração. E eu peço a Deus que isso esteja acontecendo na vida de todos os Teus filhos que aqui estão. Todos nós temos as nossas lutas, os nossos embates, quer no trabalho, quer na família, quer na própria saúde, nas finanças, nos relacionamentos. Nós vivemos, ó Deus, circunstâncias que nos enfraquecem. Já somos fracos e ainda somos enfraquecidos pelas circunstâncias. Mas o Senhor é o nosso Deus que nos cura e nos fortalece. E na Tua presença, ó Deus, nós nos fortalecemos. Por isso eu quero Te pedir, ó Deus, encha a nossa vida de fé, de esperança, de amor.
Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida ordenada, a colocarmos em ordem todas as nossas pendências, nos preparando, ó Deus, para o dia glorioso do nosso encontro nos ares. Eu oro a Ti, ó Deus, por todos aqueles que estão doentes, ou desanimados, ou passando por qualquer tipo de situação que só o Senhor pode resolver. Nós colocamos essa vida diante do Senhor. Eu sei que o Senhor tem a solução, eu sei que o Senhor tem a resposta, eu sei que o Senhor se importa, eu sei que o Senhor sabe dos detalhes de cada vida aqui. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, manifesta nela o seu poder, de uma forma particular, que não haja dúvida, assim como o Senhor fez com o teu rei, dizendo para que você saiba que foi eu vou intervir nas tuas fraquezas, nas tuas lágrimas, na tua dor, no teu reino. Faça isso, ó Deus, na nossa vida. Mude o quadro, traga a tua vitória, enche o teu povo, Senhor, de alegria, com o socorrer do teu Espírito, com o agir do teu Espírito Santo no nosso meio. E em tudo, ó Deus, o seu nome será glorificado. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui e sermos aceitos na tua presença para te oferecer o nosso culto. Ajuda, ó Deus, a oferecermos cada vez mais cultos agradáveis a ti. Que o Senhor tenha prazer no nosso ajuntamento, no nosso louvor, na nossa comunhão, na nossa adoração, na nossa oferta, no nosso dízimo, no nosso serviço. Que a nossa vida, ó Deus, seja sempre agradável a Ti em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.